Eu sou a Isadora. Eu sou a Andressa. Eu sou a Manuela. E eu sou o Roger. Somos acadêmicos do curso de Letras Português da Universidade de Caxias do Sul. Neste vídeo, apresentaremos os principais conceitos relacionados à epistemologia genética de Jean Piaget, teoria estudada pela psicolinguística e apresentada nas aulas de Linguística 3, orientadas pela professora Karina Niederauer. Por meio do projeto de curricularização proposto pelo MEC, cujo objetivo é integrar as necessidades da sociedade aos conhecimentos acadêmicos, esperamos contribuir com o aprimoramento das suas aulas. Mas antes, que tal refletirmos sobre algumas questões? Você já parou para pensar em como o seu aluno aprende? Quando você planeja suas aulas, você pensa no conteúdo que será ensinado e como seus alunos irão recebê-lo? Como o professor pode colaborar com a aprendizagem de seus alunos? Você sabe como se dá o processo de construção do conhecimento? A partir destes questionamentos e buscando respondê-los, iremos retomar a epistemologia genética de Jean Piaget. Certamente, você já estudou a proposta teórica de Jean Piaget, responsável pela teoria da epistemologia genética, que colabora para a compreensão do desenvolvimento e de aprendizagem infantil. Até hoje, o chamado Método Piaget faz parte dos estudos acadêmicos nas áreas da educação e psicologia. A psicolinguística, campo das letras que estuda as conexões entre a linguagem e a mente, vale-se dessa teoria para explicar o processo de aquisição do conhecimento. Vamos começar com um exemplo. Como você atribui um conceito a um determinado objeto? Ou seja, como você sabe que a cadeira é uma cadeira? Ou que um mesmo objeto pode apresentar variedades de cor, tamanho, forma e mesmo assim manter o mesmo nome? Em nosso cérebro, para que um conhecimento novo se consolide, ocorrem 3 processos: a elaboração de esquemas, a assimilação e a acomodação, todos orientados pela equilibração. Os esquemas são estruturas cognitivas utilizadas para interpretar e organizar as informações que recebemos. Então, eles são as caixas em que guardamos os conceitos à nossa volta, como, por exemplo, o que é uma cadeira. Para que nos apropriemos de um conhecimento novo, realizamos o processo de assimilação, ou seja, buscamos relacionar o novo conhecimento a algum conhecimento, esquema que já possuímos, integrando as estruturas cognitivas prévias, processo de acomodação. Por exemplo, quando você vê uma cadeira de modelo diferente, ainda assim, entende que se trata de uma cadeira, pois já possui esse esquema pré-definido, isto é, ancora a nova informação em seus conhecimentos prévios, num movimento de verticalização, ou, na ausência dele, criando um novo esquema. Imaginemos um aluno na disciplina de língua portuguesa que aprendeu as classes gramaticais num ano e, no ano seguinte, são-lhe ensinadas as funções sintáticas. Neste caso, para que o aluno compreenda o que está sendo ensinado, é necessário que ele acesse seus conhecimentos sobre classes gramaticais. Caso a aprendizagem das classes gramaticais não tenha se consolidado, haverá dificuldade em assimilar o novo conhecimento, as funções sintáticas, ou seja, a acomodação aqui entendida como aprendizagem, não ocorrerá. Piaget acredita que o conhecimento se dá por meio da interação contínua entre sujeito e objeto. Para ele, o sujeito é um agente ativo que explora e interage com o mundo ao seu redor. Ele é orientado pela vontade e pela consciência, engajado em ações que visam a assimilar e compreender o objeto. O objeto, por sua vez, é tudo o que não é o sujeito, abrangendo tanto o mundo físico quanto o mundo social. A interação entre sujeito e objeto ocorre por meio da assimilação e posterior acomodação. O sujeito age sobre o objeto, interpretando-o e relacionando as suas estruturas cognitivas prévias. Ao tentar assimilar o novo conhecimento,
há um desequilíbrio em suas estruturas cognitivas, e sua transformação só ocorrerá a partir da resposta que der a esse desequilíbrio, acomodando ou não a nova informação a seus esquemas prévios, consolidando sua aprendizagem ou não aprendendo de fato o que lhe foi ensinado. Nesse processo, o sujeito ajusta seus conhecimentos anteriores e organizando-os e modificando suas estruturas mentais. É por isso que Piaget defende que a interação entre sujeito e objeto é dinâmica. Será por meio dessa interação que o sujeito construirá seu conhecimento, constantemente equilibrando a assimilação e a acomodação para alcançar um entendimento cada vez mais complexo e adequado ao objeto e ampliando seus conhecimentos. Você sabe a diferença entre as aprendizagens lato e estrito sensu? A escola é considerada o espaço para o ensino estrito sensu, ou seja, um ensino programado que normalmente não acontece fora desse ambiente. Já a aprendizagem lato sensu é aquela que ocorre no dia a dia, em ambientes informais, seja, por exemplo, nas relações familiares ou entre amigos. Na escola, o ensino deve considerar essas aprendizagens cotidianas dos alunos, para, a partir daí, introduzir novos ensinamentos. Dito de outra forma, não se pode ignorar os conhecimentos trazidos pelos estudantes, pois são essenciais para a consolidação das aprendizagens, uma vez que constituem suas estruturas cognitivas. Como educadores, mais importante do que avaliar o estudante, também chamado de sujeito epistemológico, sabe o que é uma cadeira, objeto, é analisar o processo que o levou a entender esse conceito. Assim, surge a interação entre o sujeito e o objeto. Precisamos lembrar de que, como seres sociais, aprendemos na convivência com os outros, isto é, somos dotados da capacidade de aprender. Isso significa que o sujeito é naturalmente curioso, orientado pela vontade, ativo, capaz e disposto a aprender. A epistemologia genética é uma área de conhecimento que nos proporciona pensar sobre como construímos o conhecimento, e sua compreensão pode colaborar nos processos de ensino e de aprendizagem, pois, quando compreendemos como o nosso aluno aprende, somos capazes de repensar a forma como ensinamos. Por isso você, professor, é convidado a olhar a sua disciplina não como um fim, mas como uma oportunidade de pensar as relações entre os seus estudantes e o mundo que os cerca. Agradecemos pela sua atenção e estamos disponíveis para auxiliá-los no que for necessário.